Não tenhais medo. É o que Jesus diz por várias vezes hoje no Evangelho. O discurso, a parte que foi tirada hoje do Evangelho, ela é do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. E ali Jesus está conversando com os apóstolos. Quem são os apóstolos? A palavra apóstolo significa enviados. Aqueles que o Senhor enviou para levar a sua mensagem, para levar a sua palavra, para levar, em outras palavras, para levar a sua graça, a graça de Deus para os corações. E Jesus então aqui está ensinando algo a seus apóstolos. Para quê? Para que eles entendessem qual era o grande tesouro, entendessem quem eram, podemos dizer assim, e o caminho através do qual eles venceriam toda e qualquer barreira. E o discurso que o Senhor utiliza é a respeito do medo. Olha só, por várias vezes, 4 vezes Jesus fala sobre medo no Evangelho de hoje. E aqui é uma coisa que nos ajuda a entender. Quando o Senhor fala várias vezes sobre a mesma palavra, é porque tem algo ali que Ele quer nos ensinar. Jesus diz, versículo 26, não tenhais medo dos homens. Depois, versículo 28, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Depois, no mesmo versículo, diz, temei, ou seja, eu tenho medo aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E aí, versículo 31, ele diz, não tenhais medo. Veja, por 4 vezes, a mesma ideia ali sendo repetida. Mas para nós entendermos então, o que o Senhor quer nos ensinar, temos que primeiro entender o que significa medo. Todo mundo tem medo, mas não sabe o que é o medo. Então eu gostaria de recorrer aos filósofos mais antigos, para nós entendermos o que significa o medo. O medo, ele é uma junção de 3 realidades, e aqui vai nos ajudando a compreender. Primeiro, o medo é algo mal, algo que vai tirar um bem meu, algo que me ameaça. Ninguém tem medo de coisa boa. Pá, estou morrendo de medo de ganhar um aumento no meu salário, ganhar o dobro. Nossa, pá, estou morrendo de medo, não consigo dormir, de tanto medo que eu estou. Ninguém tem medo de coisa boa, né? Nossa, pá, estou com medo de passar na escola, de não ficar de recuperação, né? Estou com medo de passar direto, pá, estou com medo. Ninguém tem medo de coisa boa. Nós temos medo de algo mal, de algo ruim, de algo que ameaça tirar um bem nosso. Então a primeira característica do medo é que ele é algo mal. Mas não somente isso. O medo, ele é algo mal e é também algo próximo, iminente. Por exemplo, ninguém tem medo, sei lá, se um ladrão lá no Japão dá um tiro para o alto, ninguém aqui vai ficar com medo. Agora, se der um tiro na casa do lado para o alto, você já fica com medo. Por quê? A segunda característica do medo é que não é somente algo mal, mas é algo mal que está próximo, iminente, às portas, rodeando. Há uma possibilidade grande daquilo acontecer. Então o medo, ele é também algo próximo. A criança, quando está dormindo, começa a dormir sozinha no seu quarto, ela morre de medo. Por quê? Porque ela vê em cada sombra que está ali no quarto dela, né, o bicho papão que está à espreita, só esperando ela fechar o olho para pular em cima dela. E ela morre de medo. Aí vê lá a roupinha mexendo, deve ser alguma coisa ali. Aí escuta um barulhinho estralando, tá aqui, tá aqui. É algo próximo. Ela não tem medo de algo distante. O medo, então, é um mal que se aproxima, ou que há grande possibilidade de acontecer. Além disso, o medo também, além de ser algo mal e próximo,
é algo que está para além de minhas forças. Ou seja, algo que com minhas próprias forças eu não consigo controlar. Eu não consigo evitar. Aí vem o medo. Algo que está para além de minhas forças. Ou que vai exigir uma grande força minha. A mulher, por exemplo, quando tem medo de barata, é porque ela enxerga naquela baratinha, né, o último descendente, a última descendente dos samurais japoneses, que a existência daquela baratinha é avançar em cima dela e devorá-la viva. Então ela fica em pânico, porque a baratinha tem anos de experiência, de combate, né? Ou seja, ela enxerga algo naquilo ali, algo que está para além de suas forças. Já para quem não tem medo de barata, vê que aquilo ali não é uma ameaça e pronto. Então nós temos aqui 3 características do medo. O medo é algo mal, ou melhor dizendo, algo que vai tirar um bem meu. O medo é algo que está próximo, existe uma possibilidade de acontecer, grande, e que eu não consigo evitar, que está ali, às portas. Aqui nós temos as definições, a definição do medo. Agora vamos voltar ao Evangelho, para nós entendermos. Veja, no Evangelho Jesus, ele diz: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que Jesus está querendo dizer, Padre? O que ele está querendo explicar com relação a isso? Bom, se os apóstolos, se Jesus está dizendo para eles não ter medo, é porque os apóstolos tinham medo. Mas o que que os apóstolos tinham medo? Jesus, ele vai mostrar aqui, explicando: nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Jesus está explicando aqui algo, como que mostrando para os apóstolos por que eles não podem ter medo dos homens. E em que sentido aqui Jesus está dizendo? Melhor dizendo, qual era o medo que os apóstolos tinham? Era de as pessoas falarem deles, falarem mentiras, ou inventarem histórias, ou coisas assim. A boa fama deles ser denegrida. Porque se eles começassem a anunciar a Cristo, as pessoas iam falar mal, as pessoas iam se afastar, iam inventar várias histórias sobre eles, que estavam ficando loucos e coisas assim. Então eles tinham medo de perder a boa fama. Por isso Jesus disse: nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenhais medo dos homens. Agora, uma coisa nós precisamos entender: se os apóstolos tinham medo de perder aquele bem, é porque aquilo ali era um tesouro para eles. Vamos entender aqui o que Jesus está explicando. Olha só, os apóstolos, se eles por medo do que iriam falar deles, deixassem de anunciar a Cristo, eles têm então dentro deles 2 tesouros. Um tesouro que é a boa fama, a boa imagem deles, e outro tesouro que é a graça de Cristo, e tudo aquilo que Cristo havia passado para eles. Se o medo do que os homens iam falar para eles os impedissem de levar a Cristo, o que isso revelava? Que dentro do coração deles era mais valioso a boa fama do que a graça de Cristo. Por quê? Quando colocou as 2 coisas, que foi para perder uma, ele optou perder a graça, deixar de anunciar, do que perder a boa fama. Logo, é mais valioso, o tesouro mais valioso para eles era a boa fama. Daqui então nós podemos entender algo: o nosso medo revela o nosso tesouro. O nosso maior medo, melhor dizendo, revela o nosso maior tesouro. E por isso Jesus está dizendo a eles: não tenham medo.
de anunciar, por mais que as pessoas vão falar de vocês e vocês percam a boa fama, porque há um tesouro maior do que a boa fama. E Jesus continua: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele já utiliza um outro exemplo aqui. Qual é o tesouro que Jesus está dizendo aqui? Que eles tinham medo de perder. Era a própria vida? Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então a vida é um tesouro, sim ou não? É um bem. Jesus então está aqui colocando 3 bens em categorias: a boa fama, a vida e a graça de Deus. E ali então ele está fazendo como que numa progressão, explicando para os apóstolos: olha, não tenham medo de perder a boa fama, porque a graça de Deus é mais valiosa do que isso. Não tenham medo de perder a própria vida, porque a graça de Deus é mais valiosa que isso. Tanto é que ele logo depois vai dizer: pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Tenham medo de perder essa graça, porque o seu maior medo revela o seu maior tesouro. Aqui nós começamos a entender os santos. Por que que, por exemplo, São Domingos Sávio dizia: antes morrer do que pecar. Aqui nós entendemos a frase de São Domingos Sávio: antes morrer do que pecar. Jesus está mostrando que deve existir em nós uma hierarquia de valores, e é o medo que demonstra a hierarquia de valores que temos. Agora vamos trazer na prática. Existem diversas coisas que nós, ao fazermos, nós perdemos a graça de Deus, nós perdemos esse tesouro. Por exemplo, com exceção de, estou doente, não conseguir ir à missa, com essa exceção, mas, por exemplo, por preguiça ou por desleixo, não foi à missa, você perdeu aquele tesouro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês devem ter medo de perder esse tesouro. Vamos pegar um exemplo bem simples. Imagina que alguém entrasse na sua casa, armado, e apontasse a arma para você e para a sua família. Você ia ficar com medo, sim ou não? Sim, padre, ia ficar morrendo de medo. Pois bem, é este medo que nós devemos ter de perder a graça de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Da mesma forma que nós temos este medo de perder a própria vida, na verdade muito mais, devemos ter o medo, por exemplo, de faltar uma Santa Missa. Por quê? O nosso maior medo revela o nosso maior tesouro. Agora, se é simples para nós, perdemos a graça de Deus, caímos em pecado, sejam eles quais forem. Eu te dizei que o exemplo de faltar a Santa Missa é porque esse tesouro que temos em nós, chamado a graça de Deus, não é o mais valioso que esse tesouro não é o mais valioso que nós temos em nós. Porque, como eu disse, o nosso maior medo revela o nosso maior tesouro. Jesus então estava querendo ensinar aos seus apóstolos o que eles traziam em si. Qual era a grande dignidade deles? O que havia neles de diferente de qualquer outra pessoa? Para que eles, como são apóstolos, quando fossem enviados às pessoas, ao mundo lá fora, soubessem o que eles estão levando para as pessoas lá fora. É um grande tesouro, que vale mais do que a minha própria imagem, que vale mais do que qualquer outro prazer neste mundo, que vale mais do que a minha própria vida. É isso que Jesus está explicando aos apóstolos. Jesus está então dando diretrizes para eles. Eles estão indo para enviar, ser sal da terra e luz do mundo. Então, primeira coisa, entenda o que você está levando. E aí Jesus continua, a segunda parte do seu discurso, ele vai dizer já
num outro sentido. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus aqui nessa segunda parte está ensinando a como vencer o medo. Vamos pegar o exemplo da criancinha que eu estava falando, que morria de medo lá de dormir sozinho no seu quarto. Quando a criança ela vai para dormir no quarto do papai e da mamãe, seja lá na cama de casal junto com ele, seja colocando o colchãozinho no chão lá, por que ela não sente medo? A escuridão que há no quarto dela, há também no quarto dos pais. As sombras que há num quarto, há também no outro. Na imaginaçãozinha da criança, ainda há ali nas sombrinhas os bicho-papões ali, à volta, esperando só a criancinha dormir para atacá-la. Mas por que ela não tem medo? Porque, embora haja, na imaginação dela, um mal que está rodeando e próximo, há um bem maior, que são os seus pais, que estão ali próximos. E se aquele mal é forte, e na imaginaçãozinha da criança, muito mais fortes são os seus pais. Então ela dorme tranquilamente, porque o seu coração confia. O que faz vencer o medo da criança então, é a certeza de que há um bem mais próximo do que o mal, e mais forte do que aquele mal. Por isso o coração dela está tranquilo, e ela repousa em paz. Jesus utiliza esse mesmo discurso, essa mesma ideia. Os apóstolos então têm esse grande tesouro, e Jesus está dizendo a eles para não ter medo, para vencer essa barreira do medo. E como Jesus ensina isso? Através da confiança. Escuta, não vendem 2 pardais por algumas moedas? E nenhum deles cai no chão sem que o Pai saiba. Vocês valem muito mais do que isso. Nem um fio de cabelo cai de sua cabeça. Em outras palavras, o Senhor tem cuidado de vós. Ou como diz o Salmo, Ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Ou como diz o próprio Senhor no final do Evangelho de Mateus, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A forma como eles venceriam então aquele medo, era através da confiança. Da confiança em nosso Senhor. Ou podemos dizer aqui também, através da fé. E aqui nós podemos enxergar que quando há em nós esses inúmeros medos, que nós dizemos aqui como dos apóstolos, é porque há em nós uma falta de fé. E aqui então é uma forma que eu gostaria de ensinar a vocês para sempre renovar a fé. Eu disse aqui vários tipos de medo, mas às vezes os pais têm o medo de não conseguir fechar a conta no final do mês. E agora, Padre? Jesus, eu confio em vós. Como o próprio Jesus ensinou a Santa Faustina. Ó Senhor, eu creio em seu amor, aumenta a minha fé. Ou, por exemplo, a mãe que tem seu filho distante e tem medo de que seu filho se perca. Jesus, eu confio em vós. Porque, meus queridos irmãos, infelizmente, ao longo da vida nós vamos nos esquecendo do quanto Deus está próximo de nós. E nós vamos deixando de notar a presença dEle próxima a nós. E por isso nos vem o medo. Não somente porque o nosso coração está voltado para essas coisas deste mundo, mas porque vamos nos esquecendo de Deus. Vamos nos esquecendo de seu amor, de sua graça. Vamos perdendo a fé. Vamos perdendo a confiança dEle. E por isso o Senhor está hoje dizendo aos seus apóstolos, aos apóstolos de hoje que são vocês, isto é, aqueles que foram enviados para serem sal da terra e luz do mundo. Jesus está mostrando, dizendo a nós hoje, que somos os apóstolos, qual deve ser o nosso maior tesouro. Por quê? Porque se vamos estar lá fora, nós encontraremos muitas pessoas
que procuram outros tesouros e que acham que aqueles outros tesouros são os grandes tesouros de sua vida. Mas esses grandes tesouros nem se comparam ao tesouro da graça de Deus. Aquele que quem encontra, vende todos os seus bens para possuir aquele campo, um tesouro escondido. Então, se nós vamos estar no mundo lá fora, nós precisamos ensinar aquelas pessoas, primeiro, o grande tesouro, que é a graça de Deus. E segundo, ensinar a como o Senhor está próximo e cuida de nós. O mundo lá fora vive no desespero, porque conta apenas com as suas próprias forças ou com os meios humanos. Mas nós sabemos o quanto Deus atua em meio a nós, como Ele age no meio da história, como Ele está próximo de nós. E por isso, Jesus então ensina aos seus apóstolos, primeiro, aquilo que eles carregam dentro de si, e segundo, como vencer toda e qualquer outra barreira que existe, para que assim então eles possam ensinar as pessoas que estão lá fora, que não sabem onde encontrar o tesouro e não sabem como vencer as próprias dificuldades. Termino aqui, meus queridos irmãos, contando um testemunho recente, há 2 meses atrás, recente, há 2 mil anos atrás, há 2 meses atrás, que aconteceu lá no Sudão. Não sei se vocês sabem, mas final de abril, o Sudão estava numa época, acho que não hoje está, numa guerra civil, bem ferrenha, lá, e existia uma catedral de Nossa Senhora da África, que era a catedral lá do Sudão, de uma das dioceses do Sudão, não lembro agora o nome da diocese, e em meio àquelas matanças que estavam acontecendo naquela cidade, o padre chamou as pessoas para rezarem, o bispo melhor dizendo, e aí eles foram fazer uma adoração. Então reuniu a igreja, os padres estavam todos ali reunidos na adoração juntamente com o bispo, e no momento quando eles estavam rezando, começou uma chuva de bombardeios na cidade, e 2 bombas explodiram na igreja, uma no presbitério, destruindo parte da sacristia. Para quem não sabe, presbitério é essa parte daqui, então uma pegou aqui no fundo, destruindo a parte da sacristia, e outra pegou na porta da igreja, destruindo, arrebentando a porta, e com um barulho e tudo, quebrando todas as janelas. E aí as pessoas gritaram de susto na hora, né? Imagina. E quando olharam um para o outro, viram que nada havia acontecido com eles. Como nós precisamos aprender a confiar em Deus. Aquelas pessoas sim tinham fé, para diante de uma grande calamidade social que estava acontecendo, entender que somente Cristo pode mudar a história. E ali, junto a Cristo, eles encontravam o refúgio. Aqui nós podemos aprender nesse testemunho o que o Senhor quis ensinar aos seus apóstolos, o grande tesouro onde ele se encontra, e também o quanto devemos confiar em nosso Senhor. Que possamos então, meus queridos irmãos, cada vez mais renovar a nossa fé, e assim então possamos aprender com os santos o caminho que nos leva até Deus. Como o próprio Senhor diz no final: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que nós, que procuraremos testemunhar a Cristo neste mundo, possamos ser bem acolhidos por Ele, quando, ao fecharmos os nossos olhos para esta vida e ao abrirmos para outra, sermos recebidos de braços abertos. Vinde benditos de meu Pai, vocês que viveram assim como eu tanto gostaria que vivessem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.